Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma vez estarmos fazendo um breve comentário sobre a lição deste domingo, dia 29 de janeiro. E eu gostaria de estar juntamente com você mais uma vez, falando um pouco mais sobre esse tema que estamos abordando, sobre o avivamento, não é? Comentarista da nossa lição, nosso querido pastor Elianaldo Novato de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Neste domingo, a lição de número 5, ela já está trazendo, irmãos, o avivamento na vida da igreja. É o tema da nossa lição. E como de costume, eu gosto sempre de observar os objetivos apresentados pelo autor para a lição. E nos objetivos desta lição, no tópico 1 vai falar sobre a exposição da realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. No tópico 2, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. E no 3, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Vamos falar na introdução. Eu sempre marco um parágrafo para estarmos comentando, estarmos iniciando o comentário da lição, pois sempre a gente vê na introdução uma abordagem que generaliza, vamos dizer assim, que consegue alcançar todo o assunto que será tratado ao longo da lição. E na introdução da lição deste domingo, no primeiro parágrafo diz assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. No primeiro tópico vai falar sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. E o autor, irmãos, ele se preocupa em, mais uma vez, nos fazer enxergar e entender que a Igreja do Senhor e o batismo com o Espírito Santo, ele não ficou restrito ao período apostólico, como algumas denominações elas defendem, junto com a sua teologia, seus eruditos, eles entendem entendimento nosso equivocadamente, que este evento, o batismo com o Espírito Santo, as manifestações dos dons de línguas, ele foi restrito à Igreja Apostólica. Mas a gente vê em nossos dias que a missão da igreja ela não mudou. A missão da igreja continua sendo pregar o evangelho para transformação de vida e salvação de almas. E se você observar esse assunto, o batismo no Espírito Santo, ele se torna importantíssimo para a igreja do Senhor em qualquer tempo, em qualquer período da história. Pois sem este revestimento, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja ela não partiu para o desenvolver da sua missão. Se você observar a igreja, eu estou tendo como referência, claro, o evento do Pentecostes, que a gente sabe, claro, e temos comentado, que avivamento e pentecostalismo são duas coisas distintas, mas quer queira ou não, elas estão interligadas. Então, o avivar, que a gente entende conceitualmente falando, que é tornar mais ardente, mais vivo, estimular, avivar passos, por exemplo, a depender da sua tradução, do seu conceito, isso é um conceito da língua portuguesa, ela não teve como acontecer, não houve uma evolução da igreja sem que antes houvesse este avivamento que conhecemos bem, acontecido à luz da Bíblia, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no evento do Pentecostes. E o próprio Jesus, ele deixou
claro e transparente para os seus discípulos, posteriormente apóstolos, que eles aguardassem ali em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E se você começar a observar, irmãos, o que aconteceu com a igreja imediatamente após aquele evento, certamente eles não suportariam, vamos dizer assim, se não tivessem sido revestidos conforme Jesus os orientara que eles observassem. Porque Jesus orientou: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em outras palavras, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, a igreja, ao longo da história, ela precisou deste avivamento. Ela precisou tornar-se viva, uma igreja mais frondosa espiritualmente. Porque o mundo, que claro, lutaria contra ela com armas espirituais, não meramente com armas físicas, venceria se esta igreja não tivesse esta vida abundante na pessoa de Jesus Cristo. Então, o tópico 1, ele nos relata para que nós conheçamos esse chamado para o avivamento da igreja e nos mostra exatamente o subtópico 3, o engano dos cessacionistas, que eles defendem que este evento ele está restrito à Igreja Apostólica, trazendo para os nossos dias. Se a Igreja do Senhor ela não se colocar, não buscar, se ela não se enveredar de forma em sua completude, em busca deste avivamento diário, como ela suportará as perseguições que hoje estão acontecendo em nossos dias? Perseguições essas, irmão, que muitas vezes eu vou trazer para a realidade do nosso país. Sabemos que existem países no mundo que matam se houver o posicionamento cristão, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade. Como a igreja do Senhor sobreviverá? Porque a perseguição ela não é de forma aguda, de forma a maltratar fisicamente, mas ela é velada. É uma perseguição, irmãos, que muitas vezes você não percebe, mas se você não observar este avivamento, esta comunhão com Deus, essa vida abundante de Deus, quando você pensar que não, você já saiu dos caminhos. É por isso que você vê evangelhos e evangelhos, entre aspas, claro, sendo vendido literalmente, né? Porque não precisa que você seja avivado para que você tenha uma vida transformada. Basta você abrir sua boca e dizer que pertence a uma denominação evangélica. Porque o evangelho que se vende, que se prega, entre aspas, não transforma. Então, eu não consigo entender que uma igreja, mesmo nos dias em que vivendo, não sofrendo aquela perseguição física aonde houveram mortes, por exemplo, não precise de um avivamento. Então, ao longo da história, o avivamento ele se tornou um item essencial para que a igreja do Senhor permanecesse nos caminhos do Senhor. No item 2, ele fala exatamente sobre essa dinâmica, esse dinamismo da igreja apostólica. A igreja que nasceu avivada. Se você for olhar a carta aos Efésios, no capítulo 3, você vai ver no versículo, eu vou ler o versículo 8 e 9, mas no versículo 9 precisamente, diz assim, Paulo escrevendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou
por meio de Jesus Cristo. Então esse evangelho, em um passado, ele era tido como um mistério, ele era conhecido como mistério, e Paulo revela isto aqui. Mas esse mistério que estava oculto em Deus, como fala no versículo 9, do capítulo 3 da carta aos Efésios, ele foi revelado. Ele foi revelado. E para que foi revelado? Para que houvesse salvação. Porque Jesus não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo através dele. Então, irmãos, partindo desse momento, essa igreja que nasce, ela precisa nascer avivada. Porque ela vai travar uma guerra, travar uma batalha, sucessivas batalhas, contra aquele que chegou diante de Cristo, do Filho de Deus, e disse assim: se tu transformares essa pedra em pão, se tu se lançares daqui para baixo, se tu me adorares. Ele não falou que tudo era dele e foi entregue a ele. O inimigo das nossas almas, ele conquistou isso com a queda do homem. Então você vai travar uma guerra, espiritualmente falando, com alguém que tem sim articulações, poder, astúcia, estutícia, para derrubar você, para me derrubar. E se esta igreja que sou eu, nós não estamos falando de igreja aqui de placa de igreja, nós não estamos falando aqui de denominação evangélica. Igreja é você e eu. Nós somos a igreja. Se nós não nascermos avivados, nós não suportaremos. Então este subtópico 12, que vai falar sobre essa igreja que nasce avivada, existe a necessidade, irmãos, da igreja que nasce em nós ser avivada. É por isso que neste contexto eu posso fazer uma extensão, um link para um novo convertido, um discipulado. Como você está discipulando o novo convertido? Através de você, ele tem construído uma fé avivada na pessoa de Jesus Cristo, a qual vai dar a ele, claro, né, subsídios para ele estar batalhando as batalhas da vida cristã e sabendo que mesmo diante de todas as provas ele conseguirá ser um vencedor. A igreja que nasce em nós, ela tem que ser avivada. Ela tem que ter fé na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Se não nascermos assim e se esforçarmos para permanecer nesta condição, a chama ela começa a diminuir e se não tivermos cuidado, ela vai se apagar. E por este motivo, Deus ele nos dá essas oportunidades para que possamos estar estimulando você, fazendo você lembrar deste conceito, dessa característica da igreja, porque a depender de onde você esteja, você retornará para a posição que Deus nos chamou para que estivéssemos. E o subtópico 3, ou o tópico 3, perdão, ele vai falar sobre um ministério avivado para os últimos dias. E é exatamente todo esse contexto ao qual nós comentamos aqui, ao longo desses poucos minutos, ele está compilado, ele é embarcado nessa informação. O ministério de Deus, que Deus nos concedeu, a unção do Espírito Santo, ele precisa estar avivado em nós, para que nesses últimos dias nós venhamos a continuar com a mesma força espiritualmente falando, com o mesmo desejo ardente espiritualmente falando. Senão, irmãos, nós seremos engolidos pela modernidade que estamos vivendo. Eu tenho sempre uma frase que eu digo assim, a igreja ela pode ser moderna sem ser mundana. São duas coisas distintas. A igreja não é obrigada a aceitar o mundanismo para que seja moderna. A igreja pode ser moderna sem ser mundana. E são esses pormenores que o inimigo ele tem lançado contra a igreja do Senhor, que se nós não estivermos ungidos por Deus, se não estivermos debaixo dessa orientação, avivados em nós,
Ele é o Espírito Santo, claro. Nós não venceremos. Nós seremos engolidos por estes novos conceitos, novas propostas. Então, o que é que nós precisamos? Abrir os nossos olhos. Porque a igreja somos nós, não é a placa da igreja que nós congregamos. Nós somos a igreja. E muitas vezes até a igreja, a placa da igreja, a denominação a qual você congrega, você pode ter falado, já foi diferente, hoje está um pouco... Sim, mas a igreja é você. A igreja é você. É você quem tem compromisso com Deus. O ministério, a chamada de Deus é sua. É minha. Então eu preciso estar avivado, eu preciso estar apercebido. Essas coisas adentrarão, até porque a Bíblia precisa se cumprir. Mas eu escolho ficar ao lado dos escolhidos. Porque Jesus falou, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Escolhe ficar do lado dos escolhidos. Mantenha o seu ministério avivado. Mantenha-se na posição de servo de Deus e não deixe que essas artimanhas que o inimigo tem lançado adentrem em seu coração. Mas permaneça firme na presença do Senhor. Na igreja apostólica, ele veio na forma de batalhas, fisicamente falando, guerras, mortes, perseguições. Mas hoje ele já tem uma nova estratégia. E o inimigo tem aplicado essa nova estratégia. Permaneça firme na presença do Senhor, que ele atenderá sempre o desejo do teu coração, e este sempre é quando o teu coração estiver de acordo com a vontade do Senhor. Então permaneça avivado. Você é igreja do Senhor, eu sou igreja do Senhor, nós somos igreja do Senhor. E permaneceremos assim, porque a igreja do Senhor, nos últimos dias, precisa manter a chama acesa, uma igreja avivada, para que possamos juntos estar combatendo as astutas ciladas do inimigo para a vida daqueles que estão ainda nesta terra. Em nome de Jesus, Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Amém.